vocês vão poder ver aqui hoje. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer também imensamente a presença de cada um de vocês aqui. É muito importante, galera, pra gente, né, como artista, pro Ponto de Cultura Tempero da Alma, nós da Companhia Uaná, que vocês compartilhem um pedacinho do tempo, do dia de vocês, para vir prestigiar os nossos trabalhos desenvolvidos, né? Não adianta nada a gente fazer espetáculo e não ter público, não é verdade? Então, muito obrigado, sim, do fundo do nosso coração, pela presença de cada um de vocês. E aí eu quero aproveitar também de agradecer ao Cláudio, ao Ponto de Cultura Tempero da Alma, pela idealização dessa mostra, né? E por convidar a gente, por toda a recepção, por fazer parte de um momento tão importante e especial para a companhia como esse. Depois de muitos anos de trabalho, poder estar fazendo parte dessa história é muito gostoso e muito bom. A apresentação que vocês vão assistir hoje, ela faz parte de fruto de uma criação coletiva da turma de alunos da Companhia Uaná de Artes Cênicas, que também é uma companhia de teatro que atua aqui na cidade de Rio Claro. São com alguns alunos negros, tá? Sob a minha direção. Essa criação, o eixo central dela é o poema Me Gritaram Negra, da Victoria Santa Cruz, tá bom? Que é um poema que levanta uma bandeira de luta contra o racismo. Me Gritaram Negra, ele nasce de um grito calado não só da autora, mas de todos os outros negros, né, que ao longo da história foram silenciados, calados e invisibilizados, né? E diante disso nasce também a urgência de falar sobre o racismo, sobretudo o racismo estético, né, que atinge o corpo, a pele, o cabelo, né, a imagem que muitos de nós aprendemos a rejeitar desde cedo. Então hoje aqui no palco, vocês vão poder presenciar corpos e vozes de pessoas negras que se colocam, que se afirmam, que resgatam a sua história e a sua beleza, tá bom? E aí eu peço licença nesse momento também para falar, né, para vocês, que nós iremos falar sobre dor. Porque falar sobre o racismo nós estamos falando sobre dor, mas que também hoje nós iremos falar sobre pertencimento, sobre reconstrução e sobre força. E que o Me Gritaram Negra, ele pode ser um grito de denúncia, mas que ele também é um grito de cura, um grito de resistência, um grito de beleza, um grito de nós estamos aqui. Porque pessoas negras ocuparem um espaço como esse, como o palco, com o seu corpo, com a sua voz, com a sua história, elas podem transformar o espaço. E melhor ainda, elas podem transformar o olhar de quem a escuta. Então, Me Gritaram Negra, da Victoria, junto com Me Gritaram Negra, né, da criação coletiva da Companhia Uaná, é um ato de resistência. Mas hoje é mais do que isso. É um convite a todos vocês a assistirem isso daqui com um olhar atento, a ouvirem com o coração, para que a gente tenha percepções, porque a ideia não é somente provocar incômodo. E se houver algum tipo de incômodo, gente, é atuação. Então não vai, né, vir através da agressão, por favor. Vai acontecer umas coisas durante essa cena performática. Uma cena performática, ela tem a duração de 35 minutos somente. É dividido em 2 tânimos. No primeiro momento, vocês vão poder assistir o trabalho que foi desenvolvido com os alunos. E na segunda parte, a ideia é acontecer não um debate, mas um diálogo. Um diálogo onde a ideia é provocar uma participação, né, do espectador, no caso que são vocês. E compartilharem com a gente o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, se alguém já se identificou com alguma cena ou já se deparou com alguma cena como essa. É um diálogo saudável, tá? Não estamos aqui para debater, muito pelo contrário, ter percepções para que haja reflexões e que a partir da reflexão a gente consiga transformação. Então, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, ao Tempero da Alma, e uma boa reflexão a todos. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Eu devia ter nem 5. De repente, umas vozes da rua me gritaram:
outra coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. E ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E o tempo passava, e sempre amargurada, continuava carregando em minhas costas minha carga pesada. E como pesava! Alisei o meu cabelo, Passei pó na cara, e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra: negra, negra, negra. Até o dia que retrocedia e que ia cair. Negra!
Ei, levante as mãos para o céu, firma meus pés no chão, guerreiros de Nossa Senhora. Ei, contempla os nossos olhos, tambores batem mais forte, lava e lava essa casa. Não, não, não deixe eu ir. Não, não deixe eu ir. Então lava essa casa. Então lava essa casa. Ei, levante as mãos para o céu, firma meus pés no chão, guerreiros de Nossa Senhora. Ei, contempla os nossos olhos, tambores batem mais forte, lava e lava essa casa. Não deixe eu ir. Não deixe eu ir. Então lava essa casa. Então lava essa casa. Então lava essa casa. Então lava essa casa. De hoje em diante, eu não quero alisar meu cabelo. Não quero! E vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E que cor? Negra! Como soa lindo! Negro! E que ritmo tem! Negro! Negro, 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 Afinal, compreendi. Afinal, já não retrocedo. Afinal, e avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, bendigo aos céus, porque quis Deus que negro azebiche fosse a minha cor, E já compreendi. e já compreendi. E já compreendi. Já compreendi. Já compreendi. Afinal, já tenho a chave. Negra sou! Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala.
força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito feliz com a presença de vocês. Agradeço a Cia Tecundalma pela oportunidade de fazer essa performance. Eu chamo Cíntia, faço parte da companhia, seu Maná. Vou pedir para meus colegas se apresentarem antes do diálogo. Eu sou a Marlene. Eu sou o Cadu Lopes. Eu sou a Georgia Ramos. Agradecemos também ao diretor, que faz também a luz, Lucas Oliveira. Antes de passar para vocês compartilhar o que vocês sentiram, se incomodou, se não incomodou. Lembrando que essa peça é baseada na obra da Vitória Cruz. Eu falei, desculpa gente, ó. Eu falei Natália Bruder, que fez toda a sonoplastia aqui pra gente. Vai chorar, né, Natália? A obra foi baseada no poema da Vitória Cruz, Me Gritaram Negra, e a gente fez uma construção coletiva com base nesse poema. Então nós sentamos, pesquisamos, dialogamos da nossa experiência com pessoas negras em vários momentos da vida, na infância, na adolescência, na vida adulta. A Marlene, que tem mais experiência que nós agora, já não posso falar com essa idade? E aí a gente foi construindo e pensando cada parte da cena. A gente foi desconstruindo muito a cena também, porque estava deixando muito estereotipado, né? A imagem do negro como aquela coisa do negro forte, do negro resistente. Então a gente trouxe dois momentos aqui, né? Como que, por meio da arte, como que o racismo transpassa os corpos negros, né? E também como que a gente resiste a isso. A gente não resiste na força do braço, a gente resiste no coletivo. Por isso o movimento da água, da gente se lavar, é o momento que a gente se cura e cura o outro também. Então esses foram os dois objetivos que a gente quis passar com essa performance. Meus colegas vão compartilhar alguma coisa? Eu acho que a gente, nessa construção coletiva, o Lucas fez uma pergunta muito importante, né? Ele nos juntou e aí perguntou em que momento a gente sentiu o racismo transpassando as nossas vidas. E aí cada um trouxe os seus pontos. E é muito interessante porque a gente tem que trazer aqui as nossas vivências e também trazer aqui essa atuação, né? Essa técnica que a gente aprende no dia a dia. Então, foi um projeto, tem sido, né, será um projeto muito interessante para se trabalhar. Acho que agora é com eles, né? Vocês querem compartilhar alguma coisa, querem saber? Sentiu alguma coisa aí? O que vocês sentiram? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, elenco, parabéns à companhia, parabéns ao diretor, né? Eu não sei se foi coincidência ou não sei se o diretor, se o pessoal da organização sabia, né? Mas hoje é comemorado o Dia da África, tá? Então, abençoada a apresentação de vocês, porque veio a calhar com essa data mundial que é comemorado o Dia da África.
Eu acredito que numa perspectiva, enquanto homem preto e ator também, né, é importante ressaltar que 80 anos atrás, o escritor, diretor, teatrólogo preto Abdias Nascimento começou no Brasil um movimento chamado Teatro Experimental do Negro. Então, naquela época, ele convocou as pessoas pretas para começar a fazer teatro. E quanto tempo demorou isso despertar para nós nos entendermos, né? Que a nossa beleza também é boa para o palco, que a nossa vivência, que os nossos corpos, as nossas histórias também estão aí para ser contadas. Então, acho que esse trabalho de vocês só vem reforçar, né? Só vem demarcar mais uma vez esse lugar. Então, muito, muito obrigado por vocês nos permitirem prestigiar a apresentação de vocês e por trazer, né, os seus corpos para contar essa história. Parabéns, parabéns mesmo, foi demais assistir, tá? Parabéns, vida longa. Obrigada. Oi, Marlene. A Marlene é minha amiga de muitos anos atrás. E Marlene, eu vendo o seu sucesso, a sua história, chegar onde chegou, isso não me dá orgulho. Quando eu fiquei um tempo longe da Marlene, e quando eu assisti ela pela primeira vez, eu falei, não é Marlene. Né? E aí, eu já conheci o vídeo, né? Que apresenta a negra, né? E eu mandei para ela. Falei, Marlene, eu já estou vendo você interpretando. Eu já, sabe, eu tenho esse costume de visualizar as ações, né? O que acontece. E logo depois eu assisti ela fazendo, interpretando, de maneira só. E aí ontem eu encontrei com ela, uma feliz coincidência, e ela me falou assim, eu quero que você vá lá amanhã, para você ver o que se transformou. Tá? E eu estou assim, muito orgulhosa de você, muito emocionada de ver onde chegou o seu trabalho. Marlene, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês todos, prestigiando o seu trabalho. Minha amiga, à frente. Eu gostaria de ressaltar duas coisas que eu pensei aqui e também devia ressaltar também várias questões culturais que o branco acabou se apoderando, tipo o rock, a música, que os negros criaram, né? Por exemplo, o rock ele veio de uma mulher negra, a Sister Rosetta Tharpe, que também uma coisa que eu pensei aqui é que se o Brasil investisse muito em educação, não precisaria de cotas, né? Para pessoas negras, não precisaria de cotas para as pessoas mais simples, de dinheiro, né? Mas eu acho que é necessário essa cota, eu acho que é necessário. E é isso. Mais alguém queira compartilhar? Primeiro, parabéns, né? Foi muito emocionante. Mas eu queria saber de vocês, não só como atores, mas como pessoas, né? Como que foi esse processo assim para vocês? Vocês conseguiram levar somente pelo lado artístico? Eu acredito que não. Mas vocês conseguiram assim ter essa separação? Ou teve muito do pessoal mesmo? Teve muito, mexeu muito com vocês? Queria saber como foi um pouco mais esse processo. Como a gente abriu no começo, a gente fez uma roda de diálogo para a gente conversar sobre tudo que a gente estava fazendo, sobre o racismo, sobre o que a gente já sofreu, sobre tudo que a gente passou. No processo, sim, pelo menos da minha parte, eu senti desconfortável em algumas cenas que eu estava fazendo, algumas coisas que ele estava abordando. Mas são coisas que eu deveria trabalhar para mim, no caso. Então, tipo, o processo para mim pode ter sido diferente, eu não sei para vocês, mas pegou bastante essa questão do racismo sobre mim, mas eu fui desconstruindo durante o processo. Para mim, né, eu comecei a fazer essa pergunta, ele me perguntou o que tem mais, né, a Tayla atriz ou a Tayla pessoa. E para mim estava extremamente pessoal. Né, a cena que eu reproduzi do cabelo eram as tentativas, né, de me parecer mais com as minhas amigas brancas,
dentro do cenário, dentro de todos os sentimentos que a gente quer também sentir, a validação, a aprovação. Então eu estava trazendo muito esse pessoal. E aí, né, a gente tem que fazer essa construção e essa ponte entre tá bom, tá mexendo, tá doendo, então eu trato disso no coletivo, mas também agora eu preciso atuar, eu preciso entregar, ainda que doa eu vou entregar, porque aqui eu também estou como atriz. Então e pra mim foi isso. Eu achei que foi bem difícil essa separação de atriz e mulher negra. E aí eu acho que eu cheguei em um momento que eu tentei focar muito na Georgia atriz, para eu conseguir entregar, para eu conseguir pensar, para eu conseguir fazer tudo certinho. E aí o Lucas começou a falar pra gente, cadê a relação? Falta a sua relação com isso, você está entregando uma coisa com marcação. E aí eu entendi que eu tinha que juntar mesmo essas duas coisas. E aí eu vivi situações racistas lá fora que acabaram me dando força para trazer isso aqui, para trazer essa resposta aqui a essas situações. Mas é difícil mesmo você entender que, tá, eu tô aqui como Georgia, eu tô aqui como atriz, eu sou uma mulher negra, eu tenho todas essas vivências. Né? Mas chegou um momento que as coisas se encaixaram e o resultado foi esse. Vivências eu que digo. 56 anos. Na infância, na adolescência, na juventude, agora na terceira idade. É uma coisa que eu venho carregando. E me tornar atriz no teatro me deu voz. Me deu voz de falar tudo o que eu senti. Então foi uma maneira de trazer à tona tudo que eu guardava, que era escondido. Então, assim, o processo também foi doloroso, porque são coisas que a gente não quer lembrar mais. Porque quando é na infância que há o preconceito, a gente leva como, não preconceito, mas porque a gente é pobre, não tem nada, né? E aí a gente vai crescendo e vai entendendo que não tem nada a ver com a pobreza, que realmente é o racismo pela cor e outras coisas. E aí, para mim foi bem difícil, mas eu sempre entendi, com esse tempo todo, carregando isso, que hoje eu estaria aqui para dar voz, para falar, porque nós estamos aqui. Que a gente, sim, consegue vencer. Que a gente, juntos, lutando, a gente vai vencer. A gente vai sobreviver. Para mim, a performance que mais mexeu, uma das cenas que a gente tirou, que a gente debateu muito, porque ela começou a objetificar a pessoa preta. Então, a gente se associou a um objeto, fazendo uma associação daquela propaganda do povo. E aí a gente ficou com receio de, será que a gente não está fazendo dessa arte um reforçamento da violência? Então, a gente trocou ela. Né? Mas uma outra cena também desafiadora para mim e para meus colegas é o afeto que a gente tem que compartilhar ali, entre nós. Muitas das nossas gerações não têm esse afeto, é um afeto negado. Não tem esse cuidado, esse cuidado carinho é só quando você está doente. Aí vai lá, cuida. Fora isso, não tem esse toque, esse coisa do abraçar. Né? Tem gente que a pessoa só recebe o abraço no dia do aniversário, Natal, acabou. E aqui a gente está demonstrando esse afeto como a gente está se curando. Então foi uma das cenas que também foi trabalhosa para a gente ficar mais tempo ali, movimentar mais, brincar mais, porque mexe conosco. Assim. Então, primeiro eu queria parabenizar e dizer como que ficou bom vocês transformarem esse monólogo nessa peça interativa, da maneira como que foi. Então, acho que vocês trouxeram uma releitura que ficou muito legal mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre referências, né? Então, pensar quem são ali as personalidades, as referências de vocês e falar da importância da representatividade, né? O quanto que a gente tem uma dificuldade em relação à representatividade de pessoas negras em posições de poder, tá? De uma forma geral, né? Desde o professor da escola, o diretor da escola, até o Congresso Nacional. Então,
Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. E dizer assim, nossa, eu achei show de bola a menininha da luz, muito boa a denominação. Ah, tá. Ele falou sobre representatividade. Vou voltar aqui. Encontrar esse lugar de fala, né? É muito importante. Eu, além de atriz, eu também sou professora, né? Atuo na rede pública como professora. E aí também, né? Essa representatividade é o que eu vejo no meu dia a dia, no meu coletivo, né? Quando eu não consigo encontrar professoras que se pareçam comigo, quando eu não consigo encontrar diretores e afim, né, cargos superiores ali. Mas eu também percebo que a gente está alcançando, que a gente está entrando, né? Essa educação, professores agora formados, são professores que também, boa parte para se formar, né, tá numa luta e passaram por uma luta. Então, acredito que a gente vai alcançando os nossos lugares. Eu tenho que ser uma boa representatividade para os meus alunos, quanto pessoa, né? Acredito que é isso, são sementes que vão sendo plantadas. Eles vão viver menos dores, talvez, e é o que eu penso, do que eu vivi. Então, acho que é isso, é semeando, né? É sendo boa representatividade daqueles que estão com a gente. E aí, sobre pessoas, eu acredito que a gente está hoje descobrindo, né? A gente tem essas referências artísticas, mas a gente também está descobrindo, porque não nos foi dado a arte, o direito à arte, o direito a estar, né? É o que eu não me lembro, não sei se ele falou o nome, mas é o que o nosso amigo ali falou no começo, né? Luiz Henrique. Não nos foi dado o privilégio. Eu, quando criança, não me lembro de sentar numa peça de teatro, de ver as pessoas. Então, eu acho que agora, como nos está sendo dada a oportunidade de estar como atores e também, né, como telespectadores para aprender, a gente vai conhecendo mais referências. Mas assim, vou complementar com uma referência, porque para mim é muito forte, está no campo artístico, é a Viola Davis. Ela hoje é atriz e ela escreveu o livro Em Busca de Mim. E ela conta toda a história dela, desde a infância. Uma história muito forte, muito triste, de pobreza, de miséria, de abuso. E até que ela vai achando na arte o jeito dela respirar, o jeito dela sobreviver a tudo aquilo. E apesar dela estar ascendendo socialmente, atuando, ela percebe como que não tem oportunidades para protagonismo negro, né? Agora está um pouco diferente, mas quando ela começou a carreira, principalmente, e os traumas que ficam voltando, apesar dela já estar podendo ter condições de existir, que não tem mais água passando pela casa, não vai faltar comida para ela, enquanto que isso volta. Então, para mim, ela é uma referência muito forte. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a esse convite de mergulho às nossas ancestralidades. E é muito gostoso a gente sentir que a gente pode mergulhar, né, nas nossas raízes e passar pelos momentos de tristeza, de dor, mas olhar para elas com amor e andar, sabe? E continuar. Isso daqui é o começo. A gente se reencontra e se identifica com essa simplicidade, entendeu? A simplicidade de cada um de vocês aí, fazendo a cena, que vem em encontro com a simplicidade da vida da gente, no nosso cotidiano, sabe? Esse mergulho, esse convite que foi feito hoje, que ele permaneça na vida de todos vocês aqui da plateia hoje, que teve essa oportunidade de assistir esse grupo, essas meninas negras aí, mostrando a simplicidade da vida delas, que se une com as nossas, e vamos entrar, mergulhar nessas nossas raízes com muito amor e muita compaixão. Parabéns. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, o convite da Marlene, maravilhosa, impecável. Não só a Marlene, mas todos os atores, né, que estavam aí.
E bom, o que me fez pensar muito, e é algo que eu venho pensando também, principalmente ali por estudos, na parte profissional também, e até mesmo diante da minha ancestralidade, da minha religiosidade, o quanto que assim, o povo preto não é só sofrimento, dor e assim, sobreviventes da escravidão, né? O quanto que assim tem muita potência, que foi sendo dada a oportunidade para transparecer. E muitos foram reduzidos, nossos ancestrais, a um sofrimento que foi dado, né? Mas aqui vocês puderam retratar um sofrimento através da potência de vocês. Isso é lindo, né? O quanto que assim, a história tem dor, mas tem potência que faz mostrar o que a ancestralidade sonhou e que vocês podem realizar. É isso. Boa tarde a todos. A minha pergunta é mais pessoal a todos os atores. Eu percebi que durante a peça foi mencionado algumas idades. Essas idades elas foram trazidas porque foi a percepção que cada um teve de racismo pessoal? E como que foi isso, né? Trazer isso nesse contexto? O espetáculo começa com ela dizendo que ela tinha apenas 7 anos, né? 7 anos apenas. E é isso que segue dizendo que não devia ter nem 5. Não chegava nem a 5. E aí é essa ideia mesmo, né? Que a Marlene até falou. Esse racismo que começa numa infância que a gente não entende quando nos gritaram negro. Como assim? O que muda eu, você, eu? A gente só tá brincando, a gente só é criança. E essa percepção dessa negritude que dói. Que aí entra a fala da Georgia, né? Eu não sabia, triste verdade, que aquilo carregava. Então, eu acho que essa ideia da idade é realmente trazer essa primeira inocência. É isso? Uma coisa que eu colocaria às vezes, o meu exemplo, essa descoberta de como pessoa negra é tardia. O meu poema, ela descobre muito cedo, né? Mas o meu foi tardio, foi na faculdade, tinha um grupo lá de extensão que trabalhava as questões da negritude, e aí começou a trazer esse conteúdo, e aí falando, então é por isso que eu me sinto assim quando eu vou nos lugares, fico contando quantos pretos tem no lugar. Por isso que às vezes as pessoas ficam achando que eu estou ali para trabalhar, para servir. Aí começou a cair essa ficha, né? Porque realmente, Jefferson Tenório escreve o livro Avesso da Pele, e ele também traz essa problematização, que ele não tinha consciência de que ele era um homem negro, até que o pai dele falou, você já percebeu a sua cor? E o que a sua cor carrega? E aí começou a ter essa consciência. Então acho que cada um de nós aqui teve a sua consciência em momentos diferentes, e o peso que isso veio à consciência. Eu, pelo menos, também me descobri negra tardia. Aos 20 e poucos anos, eu fiquei tipo, faz sentido. Agora eu entendi porque eu queria alisar meu cabelo. Agora eu entendi porque tinha toda essa versão. Agora eu entendi porque era confundida como, enfim, como vendedora da loja, pessoa que era, enfim. Então, eu acho que trabalhar com a arte, com a educação, ou qualquer campo que você venha trabalhar, seja você pessoa negra ou não, trazer isso, essa consciência racial, muda a vida. Principalmente quando trabalha com crianças, adolescentes, tem acesso a eles, essa consciência de quem eles são na vida ali, mais jovem, eu acho que é melhor. Pelo menos para mim foi um baque muito grande, descobrir isso adulto. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar pela performance. Eu sempre comentei com a Marlene, é difícil parecer preto para fazer teatro, né, Mar? Eu fico feliz que está aparecendo cada vez mais, né? Para poder trazer a sua mensagem, né? Seja individual ou coletiva, né? Porque eu acredito que, na verdade, o que gera o preconceito é a ignorância, né? Se todo mundo conhecesse um pouco da história do negro,
e reconhecer que todos nós temos uma parcela negra no nosso DNA, talvez as pessoas paravam com essa frescura, né? Como índio, por sermos brasileiros, né? Índios, japoneses, italianos, nós somos uma mistura disso tudo, né? E eu só queria, como eu trabalho há muito tempo na periferia da cidade, né? Hoje um pouco menos, mas eu trabalhei muito em centros de convivência, algumas escolas da cidade, e o que me chamou a atenção, que a gente que lida com a arte, né? A gente sempre encontra alguns obstáculos, né? E uma vez eu fui chamado para dar uma oficina no Vitorino Machado, no Cervezal. E, por incrível que pareça, eu encontrei uma menina preta de uns 6 anos de idade, nesse projeto. Cabelão quase que alisado até na cintura. Eu reconheci que ela era de uma religião específica, não negra, né? E através de alguns exercícios, né? Porque eu costumo sempre tentar desconectar as pessoas da religião limitante, né? De conhecimentos limitantes, porque eu acredito que todo artista ele tem que ser um leque bem expansivo de conhecimento, né? Então eu levava umbanda, eu levava música xamânica, eu levava um pouco de tudo para que as crianças, tanto é que as crianças vinham com, na época era fita cassete, o senhor grava para mim, né? Porque elas nunca tinham ouvido, né? Então é fácil criticar, né? Você gosta disso, você gosta daquilo, e não apresentar coisas novas, né? E por incrível que pareça, essa menina, de 6 anos, preta, nossa, mexeu muito comigo, eu fiquei totalmente desorientado, no momento eu não sabia como ajudá-la. Ela chegou para mim, ela parou séria olhando para mim assim, ela falou assim, senhor, ela esperou todo mundo sair porque ela era muito tímida. Ela falou assim, se Adão e Eva é branco, de onde que eu vim? Deu um nó tão grande na minha cabeça e ela falou isso com os olhos marejados. De onde que eu vim? E depois eu fui procurar alguma coisa, falei, porque eu tinha medo de entrar e interferir na religiosidade dela, né? Eu não sabia, e pequena, vai falar para pai, vai falar para a mãe, né? Eu não sabia, eu fiquei totalmente perdido e eu falei para ela assim, olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou procurar e um outro dia a gente conversa melhor. Então, eu acredito que as escolas, elas estão equivocadas há muito tempo, entendeu? Se você for ver a história do negro, ela é uma das primeiras, né? Se você ver a história de todo o Egito, gente, pelo amor de Deus, Cleópatra não é clara de olho azul, a Elizabeth Taylor. Você entendeu? Então é a ignorância. Se todo mundo conhecesse a história do negro, vocês não precisariam estar fazendo esse tipo de performance, entendeu? Reforçando isso, né? Mas eu acredito que como foi falado por todo mundo, nós estamos ganhando o nosso espaço, né? Os nossos ancestrais lutaram e resistiram para que a gente pudesse ter voz. Então hoje a gente entende que a gente tem voz, a gente passa essa mensagem para vocês, e também quer que vocês, né, pessoas pretas que aqui estão, tenham voz, e vocês, pessoas brancas, se conscientizem, né, e se posicionem diante ao racismo estrutural e a todas as diferenças, porque aí sim a gente constrói uma sociedade com equidade, a gente constrói uma sociedade onde a gente quer que o racismo seja extinto, mas a gente vai construindo aos passos que a gente pode ter acesso e voz. Pessoal, precisamos encerrar. Agradecemos. Estaremos aqui caso queiram falar, participar.
particularmente, alguma coisa, e a gente precisa parar porque vai começar outra peça em seguida. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. O meu país é meu lugar. Para conhecer mais os trabalhos da Companhia Nádia Cênicas, segue a gente, CIA no Instagram. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu